Olá, pessoal. Louvado e engrandecido venha a ser sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é um bálsamo para cada um de nós. E em Lucas, Lucas foi um médico, discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a carta, o livro, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é um complemento de Lucas. E uma das escritas de Lucas, ele narra a história que certa vez, em Lucas 12, versículo 13 em diante, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí ele diz mais aqui: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui a palavra de Deus nos diz que esse homem, no meio da multidão, fala que com Jesus para que o irmão dele repartisse a herança. E Jesus, bem direto, diz: Olha, o que tenho eu com isso? Não sou juiz entre você e seu irmão. Mas Jesus era muito sábio e Jesus conta uma história para ele, que existia um homem muito rico e os celeiros desse homem já não cabia mais nada. Então ele falou que derrubaria os seus celeiros e faria celeiros maiores. Para quê? Para que ele pudesse ter uma boa vida. Jesus não está reclamando que cada ser humano não deve ter uma boa vida. Mas o que Jesus está falando é que mesmo aquele homem que Jesus conta a história, que criaria um celeiro maior, um local maior, um galpão maior para guardar os seus bens, poderia morrer a qualquer momento. E é onde o tema dessa mensagem: acautelai-vos. Nós que estamos nesse mundo matéria, a gente fica se prendendo a só coisas físicas. Não é verdade? Infelizmente, todos nós que estamos aqui nesse mundo, nós temos, como é que eu vou dizer? A infelicidade, não a felicidade, a infelicidade de ter que lutar por tudo aquilo que a gente precisa. É errado lutar pelas coisas? Claro que não. Ninguém gosta de passar fome, ninguém não gosta de ter um veículo para se mover ou um dinheiro da passagem de um ônibus. Todos nós precisamos disso, nós precisamos de um teto para viver. Mas Jesus está dizendo algo que ele disse em outra passagem bíblica muito importante: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que aquele homem que estava querendo a metade dos bens do seu irmão, estava dizendo para ele o seguinte, que olha, busca primeiramente a coisa mais importante, que é estar na minha presença, que é estar comigo. Assim também, meu irmão e minha irmã, é para mim e para você. Nós devemos estar com o nosso pensamento voltado para Deus. Quando eu criei este canal, eu tenho falado que esse canal aqui não é só para falar sobre prosperidade, que você vai vencer, que você vai arrebentar neste mundo. Não. Esse canal
propriamente dito para que cada um de nós permaneçamos na presença de Deus. Que os anos venham se passando, mesmo com os nossos tropeços, com os nossos acertos, com as nossas alegrias, com as nossas derrotas, nós permanecermos fiéis à palavra de Deus. Esse é o meu intuito, que cada um de nós, por isso que aqui é simples, o canal é simples, a palavra é simples. Jesus ele era muito simples e direto. Ele disse para aquele homem, olha, você, se esta noite, como ele disse na história, pedir a tua alma, o que tu tens preparado? Não é verdade? Então, está dizendo que nós não devemos colocar toda a nossa força nas coisas do mundo, mas nós devemos colocar a nossa força em Deus. Ele diz assim, no finalzinho, no versículo 20 de Lucas 12, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então, aqueles que ajuntam muito tesouro na terra, meu irmão, a traça e a ferrugem corrói. Quantos imperadores, pessoas de renome já partiram? Quantas pessoas que criaram empresa, criaram logotipos, criaram todo tipo de coisa, toda sorte de coisas materiais, partiram. Mas o que importou dessas pessoas partiram a partir do momento que eles conheceram a Jesus, que eles conhecem a Deus. É isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Não importa a forma que você está vivendo hoje, Deus, ele te chama pelo teu nome para que você possa ter uma nova vida. Você quer ser dono de empresa? Não tem problema, seja, mas ande com Deus. Você quer ter uma vida bem simples? Tenha uma vida simples, mas ande com Deus. É isso que importa. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Então ele está dizendo, o que você tem preparado? O que você tem preparado diante do Senhor Jesus Cristo? Então que eu e você venhamos buscar as coisas de excelência, que é o reino dos céus. Porque se, assim como as 10 virgens, 5 eram prudentes, como as 5 prudentes, nós devemos estar prudentes, devemos estar cautelosos com a vinda do Senhor. Ele diz assim no finalzinho, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, que a nossa herança, que a nossa riqueza venha a ser o Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ter cautela em tudo que a gente fizer nessa vida. De repente eu volto numa outra mensagem sobre a cautela. Seja cauteloso, irmão, em tudo que você fizer, até mesmo no olhar, no conversar, dentro de casa, em tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus seja com você em tudo que você for fazer, no nome de Jesus. Fique na paz e fique com Deus.